Sabe, os prédios que a gente vê todo dia, eles contam histórias. Não são só concreto e tijolo, né? São a memória física do nosso passado. Mas, e quando o tempo que não perdoa começa a apagar essas páginas? Como é que a gente decide o que salvar, o que consertar e, quem sabe, o que deixar ir? É exatamente essa análise que vamos fazer hoje. Essa é a grande pergunta. Ela ecoa em cada andaime que sobe numa fachada antiga. Quando a gente se depara com uma ruína, com uma rachadura, com um pedaço da história que está indo embora, qual é o nosso papel? E, indo mais fundo, será que existe um jeito certo de intervir? A resposta, como a gente vai ver, é um debate fascinante. E olha, muito mais complexo do que parece. Para entender como a gente age hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XIX. Foi ali que a batalha de ideias sobre como tratar o passado arquitetônico realmente pegou fogo, com duas filosofias que até hoje, definem os rumos de qualquer projeto de restauro. E no centro dessa arena, a gente tem dois gigantes. De um lado, o arquiteto francês Eugène Viollet-le-Duc, o grande mestre da restauração. Do outro, o crítico de arte inglês John Ruskin, o poeta da conservação. Duas mentes brilhantes com duas visões de mundo que não poderiam ser mais opostas. A ideia do Viollet-le-Duc era bem audaciosa. Ele queria devolver para o prédio um estado de perfeição, uma pureza de estilo que talvez nem os construtores originais tivessem alcançado. É como se fosse criar a versão do diretor, sabe? A edição definitiva do monumento. Já para o Ruskin, isso era quase um sacrilégio. Para ele, restaurar era mentir. Ponto. Ele acreditava que o valor de um edifício estava justamente ali, nas suas imperfeições, nas marcas que os séculos deixaram. E essa frase resume perfeitamente o espírito do Ruskin. Ele via essa mancha dourada do tempo não como algo ruim, como decadência, mas como a própria assinatura da história. Cada rachadura, cada pedacinho desgastado era uma linha num poema, um poema escrito ao longo de gerações. Apagar isso seria como arrancar as páginas mais importantes de um livro. Por décadas, o mundo do restauro ficou nesse impasse, né? Entre refazer tudo e não tocar em nada. Foi aí que, lá pela metade do século XX, o crítico italiano Cesare Brandi apareceu com uma teoria que mudou as regras do jogo. Ele ofereceu um caminho do meio, uma solução muito mais sofisticada para esse dilema todo. A genialidade do Brandi foi dizer que todo bem cultural tem duas almas, vamos chamar assim, duas instâncias. A primeira é a histórica. O que isso quer dizer? Que o edifício é, antes de mais nada, um documento, um testemunho que sobreviveu ao tempo. Cada fase, cada modificação, cada cicatriz, tudo isso faz parte da biografia dele e merece respeito. A segunda alma é a instância estética, ou seja, o valor daquele prédio como obra de arte. A sua beleza, a sua forma, a emoção que ele provoca na gente. O restauro tem que, de alguma forma, preservar essa qualidade, essa imagem que faz dele algo único e artisticamente importante. E aqui vem o ponto-chave da teoria do Brandi, a grande sacada. A nossa intervenção só acontece na matéria, no tijolo, na madeira, na pedra. A gente não restaura a história nem restaura a beleza. O que a gente restaura é o suporte físico que permite que a história e a beleza continuem ali, existindo. É uma diferença sutil, mas que, nossa, muda tudo. A partir dessa ideia, o Brandi criou um código de ética para o restaurador. São 3 regras de ouro. Primeira, o novo tem que ser diferente do velho. A intervenção precisa ser honesta, fácil de reconhecer. Segunda, nada de criar um falso histórico, aquela cópia que engana quem está olhando. E terceira, e super importante, sempre que der, a intervenção tem que ser reversível, para não fechar portas para quem vier no futuro. Bom, tudo isso soa muito bonito na teoria, certo? Mas e na prática? E quando o pior cenário possível acontece? Vamos ver como essa filosofia toda foi colocada numa verdadeira prova de fogo, e isso é literal, num caso bem dramático aqui no Brasil. Essa é a Igreja Matriz de Pirenópolis, em Goiás, um tesouro lá do século XVIII. Para a cidade era muito mais que um monumento, era o coração da comunidade, o cenário de festas, de memórias, da vida, né? E então, numa noite de setembro de 2002, a tragédia. Um incêndio varreu a igreja, transformando séculos de história em fumaça e cinzas. Em pouquíssimas horas, o coração da cidade simplesmente parou de bater. A perda foi algo avassalador. No dia seguinte, o que restou foram as paredes e uma pergunta que parecia não ter resposta. E agora? Como é que se reconstrói uma memória? Como se devolve um símbolo para uma comunidade sem criar uma farsa?
Era o teste definitivo para todas aquelas teorias que a gente acabou de discutir. O dilema era gigantesco. A comunidade clamava pela imagem da sua igreja. Mas simplesmente refazer tudo como se nada tivesse acontecido seria criar o tal do falso histórico, que o Brand tanto condenava. A solução encontrada foi brilhante e seguiu os princípios dele à risca. Reconstruir a forma, a imagem que vivia na memória das pessoas, mas usando técnicas e materiais que deixassem bem claro o que era novo. A igreja renasceu, sim, mas de um jeito honesto, sem esconder as suas cicatrizes. E olha, esse debate não acontece só em grandes monumentos e tragédias. Ele acontece todo dia, de forma silenciosa, nas nossas próprias cidades. Envolve os prédios que dão a cara, a identidade do lugar onde a gente vive. É só pensar em exemplos próximos. O conjunto Art Deco de Anápolis, por exemplo, que conta a história da modernização, da chegada da ferrovia. Ou a Praça Cívica, em Goiânia, o marco zero de uma capital que já nasceu planejada. Cada um desses lugares é um documento vivo, e o desafio de equilibrar a preservação deles com o crescimento da cidade é constante. Então, como é que a gente protege essa herança no dia a dia? Existe mais ou menos um roteiro. Primeiro, identificar o que tem valor, saber o que precisa ser cuidado. Depois, documentar, criar um arquivo da memória daquele lugar. Aí, integrar o antigo e o novo com inteligência. E, talvez o mais importante de tudo, conscientizar a sociedade. Afinal, ninguém cuida daquilo que não conhece e não ama, né? Isso tudo nos traz ao ponto central dessa discussão. Cuidar do patrimônio não é uma tarefa só para especialista, para arquiteto ou historiador. É uma responsabilidade que, no fundo, pertence a todos nós. Porque esse legado material que a gente herda, ele não é nosso para a gente simplesmente consumir. É um bem coletivo, um elo que nos une ao passado e, principalmente, às gerações que ainda nem chegaram. O nosso papel, então, é o de sermos guardiões desse tempo, proteger a matéria para que a memória possa continuar falando, contando suas histórias, ensinando para a gente quem nós somos. Preservar de forma consciente é exatamente isso. Construir uma ponte sólida, sabe? Uma conexão vital que permite que o passado e o futuro continuem dialogando através da gente, aqui no presente. No fim das contas, a ideia é tão simples quanto poderosa. Cuidado que a gente herdou é um ato de profundo respeito por quem veio antes e é o presente mais valioso que a gente pode deixar para quem vem depois. E isso nos deixa com a reflexão final. Olha ao redor, na sua rua, no seu bairro. Que construção por aí conta uma história que não pode ser esquecida? E como a gente pode garantir que essa história continue sendo contada? Não como uma peça de museu intocada, mas como parte viva do nosso futuro? A resposta e a responsabilidade começa no nosso próprio olhar.